Muita gente que já está usando a inteligência artificial está começando a entender e cada vez mais interessado em saber o seguinte: como que a gente pode usar a inteligência artificial de uma maneira mais profunda para que ela resolva meus problemas, seja pessoais, sejam profissionais. E ela pode. Hoje a inteligência artificial está desenvolvendo cada vez mais soluções que são super interessantes e que às vezes podem reduzir o tempo seu de trabalho de uma forma absurda. Mas quando as pessoas querem fazer isso, elas acabam se deparando com diferentes desafios. Primeiro é como a gente pode, qual ferramenta utilizar e tudo mais. Dentro dessa pesquisa, o cloud está começando a se destacar, né? Muitas pessoas estão querendo usar e hoje ela realmente é uma das inteligências artificiais melhores para você utilizar. Não só pelo potencial da inteligência artificial, mas também pelo que o sistema construiu para que você possa usar ele da maneira mais criativa, mais independente. E dentro disso, né, eu estou aqui hoje para poder explicar para vocês a diferença entre usar o cloud como chat, como coworking ou como code, que é uma coisa que normalmente as pessoas têm dúvidas sobre como fazer, como utilizar dentro do sistema, né? Quando você baixa o aplicativo do cloud, eu vou mostrar para vocês aqui agora, você vai perceber que aqui dentro do cloud você tem chat, coworking e code, né? E se você for online, você vai perceber que as perguntas são diferentes. Aqui não tem, aqui é só chat. Então, já começando o vídeo e antecipando para vocês, uma das primeiras diferenças, né, que se você quiser utilizar um modo do cloud que seja o coworking ou o code, você vai precisar tê-los baixados dentro do seu computador, que aí você consegue iniciá-los. E aí, galera, eu vou passar para vocês aqui sobre o que a gente vai discutir um pouco nessa aula. A primeira delas ali é como escolher entre a versão online e o aplicativo desktop, né, que eu acho que eu já mostrei para vocês aí um pouco. O que significa cada botão ali dentro do console do cloud, seja no online, seja também no aplicativo baixado. Como é que funcionam os conectores que o cloud permite você utilizar, como as skills personalizam o comportamento do cloud, independente de qual que você esteja usando, como usar os projetos, né? É uma habilidade que o cloud tem muito boa, que ajuda vocês a saírem. Eu falo que é uma das principais coisas que você tem que saber quando você quer utilizá-lo de uma maneira com mais potencial, certo? No cloud é como que ele transforma, né? O cloud sai realmente de um chat ali, uma pessoa que está fora do teu, né? Como se fosse só um conselheiro e ele entra na tua operação de verdade, podendo fazer coisas para você impressionantes. Como que cria um ambiente correto ali para o coworking, porque ele pode trabalhar, mas você também tem que configurá-lo, e isso é importante vocês saberem como fazer. E por último ali, como que funciona o Cloud Code, que acaba sendo, digo, um pouco mais raiz entre os três, né? E ele é mais usado realmente por desenvolvedores, uma galera que quer ir mais profundamente, desenvolver códigos, e ele, né, normalmente funciona dentro do próprio terminal do computador. E, bom, aqui você tem a tela principal e aqui você já pode fazer algumas coisas, né? Como iniciar sempre um bate-papo novo, você pode procurar, né, conversas que você teve com ele que sejam interessantes. Aqui é um histórico meio que das conversas que você já teve, que você pode consultar a qualquer momento. Os projetos que eu vou entrar com vocês aí mais para frente para mostrar. Artefatos que são produtos que o cloud cria e acredita que você possa querer utilizar depois, né? São coisas maiores, coisas que ele produziu, né? Então, por exemplo, códigos de aplicativos e sites, documentos e modelos, jogos, ferramentas de produtividade, projetos criativos, quiz ou pesquisa, ou começar um artefato do zero. Então, quando você quer produzir algo que seja mais palpável, que se torne algo que vai ir além do chat, você pode criar como artefato dentro do próprio cloud. E por último aqui você pode personalizar. Dentro de personalização você tem duas opções. Uma que eles chamam de conectores, que é justamente conectar o cloud em arquivos, produtos que existam, que possam comunicar com o cloud. Por exemplo, aqui eu já me conectei com duas coisas, o Google Drive e a integração com o GitHub. Quem usa muito, né, costuma programar e tal, com certeza também já tem integração com o GitHub. Mas ele tem várias outras que você pode estar utilizando, né? Então, vou mostrar para vocês aqui algumas possibilidades. Você pode integrá-lo no Canva, você pode integrá-lo no Gmail, na Microsoft, Figma, Google Calendar. Então, assim, pô, quero que ele agende uma reunião para mim. Olha, agenda uma reunião para mim aqui, que é tal e-mail na terça-feira que vem, às 3 horas da tarde. Pum. O Notion, o Atlassian e vários outros que você pode estar usando aqui, dependendo da tua necessidade. Agora, imagina só o que você não consegue fazer com esse tanto de conector que existe dentro do cloud. E junto disso você também tem as habilidades, né? Que são as habilidades? As habilidades são o que eu falei para você, é como se, cara, você, sei lá, você nunca lutou jiu-jitsu, aí você, pô, quer ir lutar jiu-jitsu, você chega lá sem saber nada, você coloca um cartãozinho na tua cabeça e você pega uma habilidade, né? Todas as regras, as técnicas existentes, você consegue assimilar isso. Todo mundo pode criar skill, então você vai ver que hoje em dia, né, tem uma galera utilizando skill na internet e criando skill, botando as skills para rodar, falar, ó, galera, tem essa,
fiz essa aqui, e as pessoas vão otimizando, melhorando, então você vai se deparar muito com isso, né? Por exemplo, cara, quero uma skill para me ajudar a trabalhar as objeções de um cliente. Então, pô, você coloca todas as objeções que o cliente pode ter, já desenha quais possibilidades de resposta, entrega isso para o seu time de vendedores, por exemplo, né? Cria uma skill que é o melhor roteirista que pode ser para criar um roteiro de vídeo para YouTube, e aí você chama essas habilidades toda hora que o Claude quiser, para que você possa, para que ele possa te ajudar nessa missão que é muito específica, né? E aí você pode ter várias dentro do teu Cloud instaladas, né? E aí aqui, galera, a gente pode, né, começar a fazer a nossa busca ou perguntar coisas importantes para eles, ou seja, crie para um vídeo de YouTube como utilizar o Cloud AI. E tá aí, galera. Ele acabou de desenvolver o roteiro que a gente pediu para eles e tudo mais. Assim, a gente começa a entender como que funciona o Cloud Code no geral. Perdão, o Cloud, né? O Cloud Chat. Só que assim, esse aqui, obviamente, a gente não deu tanto contexto, então ele vai construir baseado no próprio conhecimento dele. E a gente pode, né? A melhor forma de você fazer uma pergunta é sempre tentando colocar mais contexto nela, para ele entender quem é você, o que que você faz, por que que você quer isso, com quem você quer se comunicar. Assim você consegue construir um roteiro que seja melhor para você, mas você já consegue utilizar e ele é muito útil nessa perspectiva. Como que você pode melhorar o resultado dele? Uma das formas seria a gente, em vez de pedir só para ele fazer um roteiro, que ele vai pegar da cabeça dele, como fazer e tudo mais, a gente ter uma skillzinha, né, que adicione na cabeça dele lá, fale, cara, faz um roteiro para mim agora, baseado nesse conhecimento que alguém desenhou para você. E aí, galera, agora, então, para a gente poder melhorar o resultado da própria IA sobre o que ela está produzindo, eu tenho duas habilidades aqui que eu vou adicionar, como eu falei para vocês. Aqui, ó, criar habilidade, aí você pode uma, ou você pode escrever propriamente, ou fazer o upload de uma que eu já fiz. E aí, na verdade, são duas. Uma escrito roteirista e a outra web researcher. E eu vou explicar para você as duas. A primeira aqui, só para vocês entenderem, a gente, né, desenhou uma skill, né? Eu peguei alguns conhecimentos que eu tinha na internet de pessoas que escreviam roteiro para o YouTube da melhor maneira. E também peguei aqui uma skill de fazer procuras na internet, né? E eu vou usar as duas de uma maneira agora que vocês vão entender. Agora, baseado em tudo que a gente conversou, o que que eu vou fazer assim, ó? Refaça agora esse roteiro utilizando skill de web researcher, faça o roteiro com a skill de roteirista. E aí o que acontece? O que que a gente está fazendo aqui? Só para vocês entenderem. E a Web Researcher foi uma habilidade que eu coloquei para ele poder ir na internet e buscar o máximo possível de coisas que ele tem, que ele vê sobre cloud. E ele vai poder pegar isso, transformar em bullet points, informações importantes e vai passar para o Skill Researcher, né? Para o roteirista, né? Para o roteirista fazer um trabalho que esteja mais alinhado com o que está na internet, o que foi lançado de última hora, as melhores práticas que estão lá e tudo mais. E aí ele fez essa busca lá, então ótimo, já tenho os dados suficientes, agora eu vou para a fase 2, que agora ele vai pegar todas essas informações que o Web Research, a habilidade, fez, e ele está passando agora para o roteirista, para que o roteirista construa esse roteiro para ele da melhor maneira possível. Pronto, galera, ele acabou de fazer aqui todo o Web Research, então ele falou aqui, ó, o que que foi contemplado? Ele buscou os dados e foi para a fase 2, que era roteirista. Na primeira fase, ele pesquisou em 3 buscas distintas, e li páginas brasileiras e internacionais atualizando, incluindo fontes como tal, 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 tal. O Claude Sonnet lidera, Paraná, e aí pegou todas as informações, e aí depois aqui colocou o roteirista, a estrutura aplicada que ele colocou e transformou num documento, né, que está aqui do lado, ó. E aí ele coloca aqui tudo que ele colocou. Todo mundo fala de ChatGPT, todo mundo conhece o chat, mas tem uma IA que lidera. Para vocês verem como o trabalho foi muito mais bem elaborado do que simplesmente um roteiro porque você pediu. Então, esse tipo de coisa, as habilidades, elas podem te trazer um conhecimento, né, uma forma de trabalhar muito melhor. Eu vejo que tem muita gente que usa IA e acaba desanimando porque fala, mas eu não entendi nada que eu estou fazendo, toda vez eu tenho que repensar. Calma, isso tudo dá para ser mudado a partir do momento que você utilizar da melhor forma a inteligência artificial para você. O que que a gente pode fazer agora para melhorar para caramba ainda, as coisas que você pode fazer com a IA? Aqui ele já está conectado. Se você for ver, eu já adicionei meu Google Drive aqui. Então eu posso falar para ele agora o seguinte: adicione esse documento. E aí, automaticamente, ele vai adicionar esse documento dentro do meu Google Drive para eu poder ter acesso lá. Então, para isso servem os conectores. Você consegue ler conteúdos que estão lá e você consegue também adicionar, modificar conteúdos que estão lá. E isso acaba sendo muito bom, porque você consegue criar uma gestão muito melhor. E aí, galera, tá aí. Eu pedi para ele adicionar no Google Drive, ele já adicionou aqui. Eu pedi qual link, porque ele não mandou direto, e ele já me mandou. E aqui está o nosso roteiro
dentro do contexto do Google Drive. E aí, galera, aqui talvez a gente comece a entrar pelas possibilidades do que começa a dar errado ali quando você está usando o chat puro, como a gente está usando, né? Que dependendo da quantidade de que você usa um chat específico, né? Tudo que você conversou ali conta para a base de dados do cloud. Só que tem uma hora que ele não aguenta e fala: olha, esse chat aqui eu não vou poder mais usar porque a janela de contexto dele ficou muito grande. Eu vou precisar passar para outra janela. Então abre outra janela aí e faz o trabalho de novo. E aí, às vezes, tudo que você conversou ali, todo o contexto que você já falou, tudo que você gosta, tudo que você não quer, vai ficar perdido. Muitas vezes você pode até chegar, por exemplo, e falar assim: ah, me passa esse contexto aí, transforma esse contexto em um documento para eu poder mandar para outro chat para que ele não perca. Mas aí você vai ficar sempre né, parecendo um nômade mudando de chat para chat e tendo que levar uma mala gigante ali toda vez que você for para outro chat. Existem formas de a gente quebrar essa lógica que eu vou mostrar para vocês aqui agora, né? Mas é totalmente baseada em projetos. Por quê? O projeto é como se você saísse ali, você olhasse o chat não como o fim, mas como o meio, né? Você começa um chat com ele, mas o projeto engloba vários chats diferentes que podem agir por base de um conhecimento único entre todos eles. Eu vou mostrar para vocês agora, não se preocupem, não é difícil, mesmo que, né, eu falando pareça, é bem simples. Mas o que a gente vai fazer agora, primeiro, é pedir para o chat, né, gerar um documento para a gente de contexto sobre o meu negócio, para poder facilitar para ele as próximas conversas. Então, galera, só para a gente mostrar para vocês aqui o que que aconteceu, a gente pegou e mandou para ele aqui, ó, para ele gerar um documento de contexto, né? Se a gente conseguir gerar um documento de contexto sobre o negócio, é muito bom, porque a gente não precisa toda hora ficar explicando para ele quem nós somos. Imagina só que toda vez que a gente mudou de chat, a gente tem que falar: sou um youtuber, sei lá o que, estou escrevendo cursos, sei lá o que, eu falo com tal público, tal público, tal público. E isso é muito desesperador, né? Toda vez você tem que passar pelo mesmo processo. Você vê, nesse chat aqui a gente nem fez isso, né? Então a gente já pediu só um roteiro para ele e tal, mas o certo seria a gente fazer isso, porque senão vai ter muito retrabalho. Ele vai mandar e falar assim: pô, mas não gostei disso. Cara, você não explicou para ele a forma que você gosta de se comunicar, com quem que você comunica. Então o ideal é que o chat saiba quem você é. Como a gente não fez isso antecipadamente, né? Com certeza aquele roteiro, se eu fosse olhar, a gente precisaria refazer muita coisa. Mas enfim, aí eu pedi para ele então fazer esse contexto para mim e ainda abri para ele aqui, eu falei: cara, faz as perguntas que você tiver dúvida sobre com quem que eu quero conversar, meus objetivos e tudo mais. E aí ele perguntou algumas coisas que eu respondi aqui, então qual é o seu negócio, área de atuação, qual é o seu público-alvo, quais tipos de conteúdo entregável você produz com mais frequência, perguntou qual é o tom de voz que eu uso, quais são os temas centrais do seu canal, qual é o principal objetivo do canal agora. E aí ele falou: ó, só mais uma pergunta, já tem tudo. Aí perguntou também o nome do canal, que eu não cheguei a falar para ele, e aí ele gerou o documento para mim. E aí eu pedi para ele só mandar para mim como MD, porque eu já baixei aqui. O que que a gente tem que fazer agora, galera? Em vez de então a gente abrir vários chats, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar um novo projeto aqui, falando gerador 2.0, porque eu já tenho um ali. Beleza, criei esse projeto. O projeto, como eu falei para vocês, ele é como se fosse um projeto, um chat mãe. Ele junta informações para você que você não precise ficar passando, né? Como eu falei para vocês, de nômade, de um chat para o outro, aí leva o contexto numa sacolinha, leva lá e mostra o contexto para aquele chat esgota, você vai e leva para outro chat. Então, como que você foge disso? Desse jeito, você criou um projeto, a partir do momento que você tem um projeto, o que que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, em arquivos e vai adicionar, carregar do aparelho. E aí você vem pegar aqui, ó, contexto negócio, o João Costa, ele mandou. Pronto. Como você já adicionou o contexto dentro do seu documento, o que você precisa fazer agora em projetos seria colocar as instruções. Né, e aí se você ler aqui, ó, adicionar instruções personalizadas às respostas do cloud. Aqui, ó, dê o cloud instruções e informações relevantes para as conversas dentro do gerador de roteiro para vídeo YouTube 2.0. Isso funcionará junto com as instruções do perfil e estilo selecionado em um chat. Ou seja, isso aqui é a base para ele. E eu já criei um texto aqui que é interessante, mas é o seguinte: você tem acesso aos seguintes arquivos de referência nesse projeto: contexto negócio João Rubens, use como linha editorial em tudo que for responder, e mais esses que estão instalados no cloud. Sempre que for escrever qualquer conteúdo, use o contexto negócio João Costa para garantir que o resultado esteja alinhado com a marca e o público. Quando o usuário pedir um roteiro, faça a pesquisa do tema pelo Web Researcher e depois leia o YouTube Roteiros.md e siga rigorosamente a estrutura de 5 blocos. Quando a gente coloca isso aqui como instrução, agora, tudo que eu quiser fazer, eu posso adicionar, por exemplo, aqui, como o Cloud Cowork funciona.
Pronto. Mandei isso para ele e agora ele vai, baseado em todas aquelas regras, seguir aquele contexto. Então, olha lá, lendo a skill de Web Researcher, ou seja, agora ele vai utilizar o Web Researcher que a gente falou para poder fazer a pesquisa do coworking. E agora ele está usando a skill, né, baseado nisso, né? E a IA que trabalha no seu computador por você. Cloud todo dia. E agora ele já também constrói, baseado naquilo que a gente conversou com vocês, que é o seguinte: ele desenvolve um roteiro, não só um roteiro por roteiro, mas baseado no contexto do meu negócio, né? E é isso, galera. Aqui ele montou um roteiro inteiro para você, baseado em 3 vertentes: um pesquisador na web, um gerador de roteiro que foi baseado nas habilidades que eu pedi para ele construir e também o contexto do meu negócio. E o melhor de tudo, a gente fica livre daquele problema do chat. Ah, esse chat agora faz parte desse projeto. Eu posso tirar isso aqui, ó, remover do projeto. Ele não vai seguir mais as regras que eu mandei aqui. Mas, como a gente não quer que isso aconteça, a gente mantém aqui. Inclusive, aquele chat que a gente estava tendo, né, que é guia completo de cloud, foi esse aqui, a gente pode pedir, fala, não, vai lá naquele projeto também que eu quero você lá dentro. E agora, né, os chats que a gente começou, que foram baseados com o objetivo claro de construir roteiro, vão estar aqui dentro. Ah, o chat falou que o limite de sessão acabou. Tudo bem, não tem problema. Por quê? Porque todo o contexto está fora do cloud, do chat. Você pode acessar, você pode criar outro chat aqui sem problema nenhum, que ele vai começar do zero e você não vai ter que mais se preocupar de pegar suas coisinhas e mudar de lugar depois, porque já está tudo configurado. Inclusive, se você quisesse colocar a skill diretamente dentro não quero que isso sejam habilidades que o cloud tenha, mas esse projeto tenha, a gente podia colocar a skill, por exemplo, de roteirista aqui e a skill, por exemplo, de web researcher aqui. Agora, muita gente pergunta pra gente, né? Pô, João, mas cara, o Google, o Cloud Chat já tá muito bom, né? O que eu vou precisar além disso que eu precisaria usar, por exemplo, o Cloud Cowork? Bom, qual que é a principal diferença, galera? Primeiro, na verdade, o Coworking ele foi lançado há pouco tempo atrás. Antes você tinha só o chat, que era isso que a gente fez agora, e o Cloud Code, que era focado em performance, assim, desempenho, desenvolvimento de software e tudo mais. O Cloud Code tem uma habilidade muito boa que ele consegue modificar arquivos dentro do seu computador. Se você olhar, por exemplo, tudo que a gente fez até agora no Cloud Chat não teve interferência no seu computador, na sua área de trabalho. Ela foi simplesmente online. O Cloud Code, ele foi feito para o desenvolvimento de software, para trabalhar esse tipo de conteúdo, tecnologia, só que com o tempo, na hora que os desenvolvedores começaram a utilizar, eles perceberam que existia um gancho que eles não estavam aproveitando, que é, cara, a galera que trabalha com o computador também pode ter muito benefício usando o Cloud Code. Só que o Cloud Code, ele tem uma interface não tão humana, ela é mais hardcore mesmo, sabe? Raiz, é baseado no terminal do computador que você vai usar, então ela acaba, né, não sendo tão amigável. Então eles criaram entre o chat, que é um serviço muito bom para fazer entregas específicas, e o Code, que é muito bom para fazer entregas mais hardcore, falou, cara, vamos criar uma coisa para o público do meio, o cara do administrativo, do marketing, de vendas, toda a parte de gestão ali de uma empresa que não necessariamente é o desenvolvedor, mas que pode tirar muito proveito do coworking, que é você poder usar o cloud com ele atuando diretamente dentro do seu computador. E aí, como a gente tinha falado, para usar o cloud, a gente para de usar o cloud na nuvem e vai para o cloud dentro da estrutura do computador mesmo, né? Então, esse aqui já é um sisteminha, né? Se você for ver aqui, você tem que baixar ele e aqui você pode utilizá-lo da melhor maneira possível. Você coloca aqui, ó. Você vai ver, ele tem uma cara muito parecida com o Cloud Code, né? No geral, só que ele tem um ponto aqui que muda tudo. Eu não sei se vocês perceberam aqui, mas ele pergunta trabalhar em um projeto. E aí você pode pedir aqui para ele trabalhar diretamente numa pasta, né? Então você pega aqui, por exemplo, ó, projeto YouTube. Pronto. Dentro dessa pasta, agora você pode pedir para ele fazer qualquer coisa para você. Crie uma nova pasta chamada roteiros. E aí, se a gente for ver agora, ó, dentro do projeto YouTube, a gente tem uma pasta chamada roteiros. E até aí tudo bem, né? A gente começa a perceber o seguinte, que o coworking, ele é o chat, só que
com essa possibilidade da gente trabalhar dentro do seu próprio computador, mexer nele, acessar lugares que normalmente você não acessaria. Só que a gente também pode fazer a jogada, né, que a gente já tinha feito antes no chat, de criar projetos no Cowork, a gente também pode gerar projetos baseado nisso. Então a gente pode usar, por exemplo, aqui, ó, a pasta existente que a gente acabou de criar, chamada Projeto YouTube, e aqui a gente cria a pasta, o Projetos YouTube. Então aqui a gente agora está utilizando uma pasta específica que falou assim, ó, Cowork, aqui dentro você pode fazer o que você quiser. E a gente já sabe que tem uma pasta roteiro. O que a gente pode fazer agora? A gente vai configurar da mesma forma que a gente configurou o projeto do chat. Só que os documentos, eles não precisam mais estar dentro do cloud, a gente não precisa enviar para ele. A gente pode colocar dentro das pastas. Lá a gente consegue falar para ele, ó, tudo que tiver aqui dentro você respeita. A gente vai ter que colocar instruções aqui, por exemplo, né? Então aqui, ó, se a gente abrir essa pasta, né, que a gente tinha colocado, né, já tudo, a gente pode criar, por exemplo, uma pasta aqui chamada Skills. E aí a gente vai pegar e copiar todas as skills que a gente já tinha desenhado, que estavam em download, e colocar diretamente na nossa pasta lá. Skills. E agora a gente já sabe que esses skills vão ser utilizados por esse projeto para poder fazer o trabalho que ele tem para fazer. Só que a gente vai ter que entrar em instruções aqui e fazer aquelas mesmas instruções que a gente colocou antes. Ó, você tem acesso aos seguintes arquivos de referência nesse projeto. Aqui, ó, dentro da pasta skill. Sempre que for escrever qualquer conteúdo, isso não muda, né? Quando o usuário pedir um roteiro, faça uma pesquisa do tema pelo Web Research, depois leia o roteirista e siga rigorosamente a estrutura de 5 blocos. Após gerar o roteiro, crie um documento e salve dentro da pasta /roteiros. Agora, toda vez que ele for aplicar alguma ação aqui dentro, ele vai rodar da mesma forma que o projeto, só que agora ele pode construir diferença entre Cloud e ChatGPT. Pronto. Aí a gente vai ver ele trabalhar novamente, agora com as habilidades todas dentro de casa, né? E aí a gente vê se ele vai salvar o roteiro dentro da pasta roteiros que a gente criou. Bom, galera, então tá feito aqui, olha, tudo aqui do lado, ó. E aí, isso, se você for olhar, já está dentro do próprio Cloud vs GPT, o João Costa. E aí a gente pode ver o documento todo aqui com as fontes utilizadas, inclusive, né? Então todo o material já está produzido. Qual que é o interessante? Até utilizando aqui, eu acho que é legal vocês verem, eu tenho o plano Pro do Cloud, e inclusive o Coworking e o Code você só pode usar com um Pro, tá? Mas apareceu esse aviso aqui, eu acho legal dizer, porque como você usa muito mais integração entre sistemas para poder utilizar o Cowork, use ele quando for necessário realmente, porque se não for, ele gasta muito mais token do que normalmente você usaria na internet ou só no chat, e como ele tem que fazer muitas conexões de coisas diferentes. Então quando você precisar utilizar o Cloud Cowork, ele funciona muito bem, mas é legal vocês entenderem também sobre como que as coisas funcionam, né? Qual que é a melhor forma de utilizar para vocês otimizarem a forma que vocês gastam os tokens de vocês dentro do contexto da inteligência artificial. Bom, galera, agora continuando, passamos pelo Cloud Chat, o Cowork e agora o Cloud Code, né? Talvez a ferramenta mais avançada ali, com objetivos mais complexos, que é justamente feito para profissionais que querem buscar desenvolver alguma feature, sistemas, aplicativos web e tudo mais, utilizando o Cloud Code muitas vezes sem conhecimento ali. Você, se não tiver conhecimento, você pode desenvolver, mas também já virou item prioritário também para quem desenvolve, né? Hoje em dia a galera fala que você desenvolve cada vez menos e gerencia cada vez mais os agentes de IA que estão trabalhando para você. E essa tela aqui é a tela do Cloud Code, né? Então aqui você já pode, se você pedir qualquer coisa nesse ponto aqui, você vai colocar o Cloud Code para executar qualquer ação que ele tenha dentro do seu próprio ambiente. Se vocês verem, eu pedi, ele está atuando diretamente aqui na pasta Viajantes Amadores. Esse é um projeto que eu fiz com a minha namorada, como a gente gosta muito de viajar, a gente desenvolveu um site para ajudar a gente na gestão das nossas experiências de viagem. Eu vou mostrar para vocês um pouco, eu até peguei uma linha de código, tem uma feature nova que eu quero adicionar dentro do meu site, e eu vou pedir
pedir para o Cloud Code desenvolver para a gente olhar junto como é que ele funciona na prática. E aí, galera, só para vocês entenderem uma coisa importante que eu acho relevante passar para vocês é que o Cloud Code, né, ele desenvolve, mas muitas vezes a gente vai ter um retrabalho muito grande mandando as mensagens direto para o Cloud Code. Então, o que eu faço é muitas vezes ter um chat próprio aqui, um projeto dentro do meu Cloud, apresentando todo o meu projeto. Então, aqui eu tenho várias discussões com ele sobre o meu projeto em si inteiro, e dentro dessa perspectiva, eu peço também para ele me ajudar a desenhar o que que eu tenho que pedir para o Cloud Code para que não tenha retrabalho. Então, muitas vezes ele pega o que eu falei, ele traduz, né? E aí a gente consegue, ele consegue desenhar uma forma que a gente possa pedir para o Cloud de maneira que não tenha tanto retrabalho ali o processo. Para vocês verem, né? A gente está falando, então, quando eu estou falando desse site que eu desenvolvi, esse foi um site que, né, eu com o Cloud desenvolvemos. Ele é um site para me ajudar, né? Eu gosto muito de viajar e eu falo que a gente vê tanta coisa dentro da internet e de coisas que você quer fazer, mas você acaba salvando e as coisas se perdem dentro do que tem para fazer, que você gostaria de fazer em tais lugares. Então eu coloquei aqui, criei um sistema onde eu consigo mandar para o meu Telegram todos os vídeos de experiências que eu acho legal que acontecem no mundo, né? Mas, né, Brasil, China, eu já tenho experiências em vários lugares, em cidades, e eu posso, pô, a partir do momento que, sei lá, eu quiser ir para o Rio de Janeiro, eu já salvei aqui 18 experiências de coisas que eu quero fazer no Rio de Janeiro. E aqui são, por exemplo, algumas experiências, né? Essas são de São Paulo, e aí a gente tem várias outras aqui de diferentes lugares, né? E aqui a gente pode construir roteiros customizados também, né? Aqui tem alguns roteiros que eu já fiz, e eu sei que, né, eu vou colocar outros roteiros que eu ainda quero fazer, mas eu ainda não pude viajar e tudo mais, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma opção de adicionar experiências que eu posso escrever especificamente ou da minha curadoria. E aí eu posso pegar de toda aquela lista lá. Mas se vocês verem, aqui não tem, é muito difícil a gente conseguir achar todas aqui, é muita coisa. Então eu queria colocar um painel de busca aqui. E aí o que que eu fiz? Eu falei, bom, vou pedir para o Cloud IA para a gente poder fazer esse painel de busca funcionar. E aí eu vou colocar aqui para a gente ver o que que ele traz para a gente. E aí aqui, galera, vocês já podem ver todo o trabalho dele, né? Então ele leu os arquivos, editou o que era necessário e colocou, e inclusive ele já faz o commit dentro do GitHub. E tudo que muda lá, muda no site automaticamente e a gente consegue fazer o acompanhamento. E aí, galera, então agora o sistema parece que já conseguiu atualizar e a gente pode testar se o que eu pedi para a IA fazer, ela conseguiu fazer ou não. E aí a gente vai entrar aqui, ó, vamos tentar adicionar uma experiência, adicionar da minha curadoria, e nesse momento, oi, caramba lá, nesse momento a gente já consegue escolher por busca. Então eu posso colocar aqui, ó, Bar Guanabara, já apareceu ali, ó, Bar Guanabara. Que mais? Buchan. Já está aqui. E aí a gente vai melhorando o sistema, vai interagindo, mas para você ver, a feature já foi adicionada de uma maneira bem rápida. Então, assim, o Cloud Code funciona mais ou menos assim no geral. E você pode, né, além de usar diretamente aqui no terminal, onde a gente colocou, dentro do próprio site, você pode usar dentro dos terminais do Windows mesmo. Aqui é do Git Bash, né, mas você poderia estar usando o prompt de comando do Windows. Ele pode rodar nesses sistemas que são menos sofisticados, né, mais focados em resultado. E aí aqui você consegue também mandar a mesma instrução e fazer as alterações da mesma forma que eu mandei aqui. Eu queria te mandar aqui só para vocês entenderem, mas aqui vocês também conseguem fazer. Minha indicação é que se vocês quiserem começar um projeto junto com o Cloud Code, comece perguntando para o próprio Cloud no site, lá no Cloud AI, como um chat, falando, olha, eu queria criar um aplicativo assim, assim, assado, e ele vai ajudar vocês, vai guiar vocês para vocês construírem esse sistema também. E a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço vocês aí pela participação, por terem visto o vídeo até o final. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, comentem no vídeo também, que eu posso ajudar vocês. Outras ideias de conteúdos e até outros conteúdos que vocês queiram aprender, que queiram se aprofundar, que eu não consegui passar dentro desse vídeo, eu fico à disposição para poder ajudar vocês dentro desse desafio.